Hey, seja bem-vindo à Liga Cibernética, eu sou o Murilo e hoje vou falar de alguns animes para você assistir na temporada de julho de 2016. Então, roda a vinheta! Se você não conhece muito bem como funciona essa temporada, eu vou explicar resumidamente para você entender. Todo ano lança vários animes em determinados meses, começando em janeiro, abril, julho e outubro. Os animes lançam de 1 a 12 episódios, só que isso não é regra. Pode ter de 1 a 24 episódios, 25 episódios ou até 50 a mais, dependendo. Só que geralmente é de 1 a 12 episódios. Sabendo disso, vamos para a recomendação de animes de julho de 2016. O primeiro anime que eu vou recomendar para vocês é o Nejimaki Seren Senki, com gênero de ação, fantasia e aventura. Esse anime passa da época de 905 e ele tem um aspecto muito interessante, começando pelo personagem principal, que praticamente o anime é em foco dele, que vai contar a história desse personagem chamado Ikta, onde ele foi uma pessoa muito importante no futuro, só que vai contar a história quando ele estava no auge. Então no início do primeiro episódio mostra ele e a sua amiga indo para fazer um exame em um outro tipo de reino, e eles estavam indo através de um navio, e quando eles entram no navio eles encontram alguns amigos junto com eles, e no meio da viagem acontece uma tempestade naquele navio e eles são obrigados a sair num barco, num tipo de canoa. Só que eles descobrem que tinha uma garotinha, e no momento que ela pula no navio para ir pro barco, ela acaba se afogando. Então o personagem principal ele salva ela e coloca ela no barco. Eles vão parar numa ilha mais próxima dali e eles descobrem algumas coisas interessantes, como por exemplo, aquela garota na verdade era uma princesa e eles estavam na ilha de um território inimigo. E aí começa a ficar mais legal, porque esse anime ele tem um foco na estratégia. Quando todo mundo começa a ficar meio perdido, sem saber o que fazer, ele começa a mudar aquela situação de uma forma impressionante e vai ficando cada vez melhor em vários episódios pra frente. No primeiro episódio não conta muita coisa, na verdade tem muitos pontos que ficam meio soltos, mas continue assistindo que eu tenho certeza que você vai conseguir entender isso. Então assista Nejimaki Seren Senki. E o próximo anime que eu vou recomendar é o Mob Psycho 100. Esse anime é do mesmo criador de e ele tem um gênero de ação, comédia e sobrenatural. Esse anime, ele é muito interessante. Na verdade, se você assistiu One Punch Man, se você gostou, assista esse anime porque ele tem quase os mesmos aspectos. Só que o que diferencia ele é que ele tem as características próprias. Então isso faz dele um ótimo anime. Começando pela história que é um mundo onde seres humanos conseguem ver monstros, demônios, seres místicos. E existem empresas que não conseguem combater esses bichos ao estilo caça-fantasmas. Mas, diferente do Caça-Fantasmas, essa primeira agência que apresentou no anime do primeiro episódio, ele é meio que um trambiqueiro, que ele enrola as pessoas para falar que ele conseguiu expulsar aquele mal daquele local, e na verdade ele só tá querendo conseguir grana daquelas pessoas que estão indo atrás dele, até ele encontrar um fantasma de verdade. E quando ele encontra esse fantasma, é muito engraçado essa cena porque ele pede pra todo mundo esperar, ele liga pra um garoto, e esse garoto aparece assim meio que do nada, né, depois de alguns minutos. E só desse garoto levantar a mão assim, ele meio que expulsa esse fantasma meio estranho. Ou seja, esse personagem principal chamado Kageyama, ele é um personagem que ele não tem tipo de nenhuma característica boa. O seu condicionamento físico é horrível, as suas notas na escola é pior ainda, mas em compensação disso, ele é um ótimo exorcista, digamos assim, que quando a situação está feia, ele vai lá e combate. O traço do anime lembra bastante de One Punch Man, aquele personagem que tem um olho morto, mas quando começa a batalha, os gráficos são muito interessantes e tem bastante comédia, começando por essa referência aí. Então assistam ao Psycho 100 que ele promete bastante nessa temporada. O próximo anime que eu vou recomendar para vocês é o Tabu Tattoo, com gênero de ação, comédia, superpoder sobrenatural e mistério. Esse anime começa, na verdade, com um garoto salvando um senhor de idade à noite, e esse senhor, como retribuição, ele dá meio que um vidrinho na mão desse personagem principal,
uma espécie de desenho, e esse desenho começa a se juntar à mão do personagem principal. E no outro dia, quando ele está indo para a escola, ele estava atrasado, na verdade, e ele estava correndo até ele encontrar uma garota que ele acaba trombando com ela no meio da rua. Só que a forma que ele acaba trombando com ela é meio engraçada. Na verdade, é diferente do que a gente está acostumado. O personagem principal cai em cima da garota, alguma coisa desse tipo, né? Mas nesse não, é mais ou menos desse tipo assim. Então ela acaba percebendo que ele tem uma tatuagem na mão. Depois da aula, ele acaba encontrando essa garota novamente. E ela acaba roubando o celular dele e atraindo ele até um certo tipo de galpão. E quando ele encontra ela lá no galpão, ela pergunta de onde que ele conseguiu aquela tatuagem. Então ele responde que ele não sabia de nada daquela tatuagem. Mas, mesmo assim, ela parte pra cima dele pra lutar. E ela vai com a intenção de matar. E essa parte é sensacional. Mas então, quando ela estava quase para matá-lo, ela para, né? Ela fala assim, nossa, acho que eu peguei muito pesado com você. Caramba, velho! Eu estava com a intenção de matar e você acha que pegou um pouco pesado? Mas tudo bem, né? Então, ela explica pra ele que essas tatuagens, elas são, na verdade, um tipo de arma militar dos Estados Unidos, que foi espalhada pelo mundo e ela está em busca para recuperá-las. E ela também explica que cada tatuagem tem um poder especial, que é ativada por algum tipo de objeto. E no caso dela, é um giz de lousa. Quando encontra com a mão, ela acaba soltando um tipo de poder muito especial. Esse anime começa a ficar mais interessante depois que você começa a se adaptar com o personagem principal. E ele tem um senso de justiça muito forte, que ele acaba fazendo várias besteiras, mas ele tem um motivo por aquilo. E a tatuagem dele é uma das mais fortes, na verdade. Não querendo dar muitos spoilers, mas assista porque praticamente a tatuagem dele é o que faz dar o ponto de ignição, digamos assim, para muitas histórias que tá por vir ainda. Então assista Taboo Tattoo, que é muito interessante. その時俺は世界の裏側に足を踏み入れたんだ。E o próximo anime que eu vou recomendar para vocês é o Tales of Vesperia. Esse anime é do estúdio Ufotable e ele tem um gênero de fantasia. Você já pode ter ouvido falar desse anime através do jogo que foi lançado ou mesmo do OVA. Você não precisa de ter jogado nenhum jogo ou ter assistido o OVA para assistir esse anime. Na verdade, esse anime é bem interessante, que a história dele começa, na verdade, num prólogo. Ou seja, o episódio 1 é, na verdade, o episódio 0. Você pode até ficar um pouco perdido na hora de você assistir esse primeiro episódio, que é o episódio 0, mas continue assistindo. E eu vou explicar por quê. A história é basicamente onde existem serafins, uma classe de anjo, e os humanos. E os humanos não conseguem ver os serafins, exceto o personagem principal chamado Sorei. Existe um certo tipo de profecia nesse mundo de Tales of Vesperia, que a pessoa que tirar a espada sagrada torna-se o pastor. E o pastor vai purificar, digamos assim, o mundo de todo mal. Você já pode ter ouvido mais ou menos essa história em algum tipo de lugar, sei lá, né? Assim, esse anime tem uma animação muito boa. Na verdade, quase todos os animes do estúdio Ufotable, eles têm uma animação excelente, como Fate Stay Night, God Eater. E esse anime não é diferente. Ele tem uma animação perfeita e ele tem uns dragão muito cabuloso, sangue pra tudo quanto é lado, destruição em massa. Isso tudo no primeiro episódio, que é o prólogo. Em seguida, no segundo episódio, já volta mais ou menos pra pegada daquela fantasia. Então, se você jogou o jogo, você vai saber mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Então, assista Tales of Vesperia, que é muito bom e recomendo demais. Principalmente pela parte de ação, que é muito bom. E por que tem dragão? E antes de acabar esse vídeo, eu quero só recomendar um último anime aqui, mas na verdade ele fica só com uma menção, porque é um anime de esporte. E eu pretendo fazer um vídeo à parte, junto com o Tom, sobre animes de esportes em específico. Mas, se você curte esse anime tipo Kuroko no Basquete, Haikyuu, Super Campeões, assista Days, que é um anime de esporte, na verdade é um anime de futebol, e é muito bom, vale muito a pena você assistir. Então é isso aí, se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, e assista esse último vídeo que foi lançado, que é o Ted Tell falando sobre referências de apenas um show, e também se você quiser saber alguns animes da temporada de abril de 2016, assista aqui também, que tá tudo aqui, tá por aqui. E também tá na descrição do vídeo. Então é isso aí, até a próxima, falou, até mais!